Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, grupo. Alhamdulillah. Temos aqui algumas perguntas por responder que eu disse que iria responder na aula do domingo, que é amanhã, mas como nós temos apenas 60 minutos para a aula do domingo, se eu tentar responder todas as perguntas, vai consumir o tempo todo da aula. E já estivemos 2 domingos sem dar continuidade à nossa série, então eu prefiro responder algumas perguntas agora, inshallah, assim temos tempo para dar continuidade à nossa série no domingo, inshallah. Ok, uma pergunta que veio de uma das alunas é sobre a crucificação do Cristo e também sobre esta fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula que é usada pelos cristãos. Ok. Opa. A crença... Desculpa, não a crença, mas... sim, a crença realmente de que o Cristo foi crucificado, a crucificação do Cristo, é algo que é tido como assente, firme e sem dúvida nenhuma. É uma certeza absoluta do mundo cristão. Não só é uma certeza absoluta, como também a fé deles, toda a salvação deles depende da cruz. Okay? Eles acreditam que o sangue derramado pelo Cristo na cruz é a salvação do mundo, é a salvação das pessoas. As pessoas depositam os seus pecados em Jesus e ele sacrificou a sua vida, portanto, ele já carrega os pecados das pessoas na cruz e, tendo-se sacrificado, tendo Deus sacrificado o seu Filho, os pecados das pessoas ficam desta forma, digamos, apagados ou anulados e as pessoas assim atingem a salvação. Então, a crucificação do Cristo é um elemento fundamental da crença e é o meio principal de salvação dos cristãos. Então, é uma crença que é tida como assente, firme, sem dúvida, completamente robusta no mundo cristão. Entretanto, não é verdade. E para aparecer alguém a desmentir isso, aparecer alguém a desmentir algo que é tão fundamental, está tão propagado, não pode aparecer alguém a desmentir isso de qualquer maneira. A pessoa tem que saber muito bem o que é que está a falar. Não há ninguém que já desmentiu essa crença dos cristãos, excepto o Islã. Allah, ele próprio, enviou versículos a dizer-nos que isso não é verdade. O Cristo não morreu e o Cristo não foi crucificado. Se essa posição tivesse sido do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como aqueles que não são muçulmanos, né, dizem que o Muhammad é que escreveu o Alcorão. Não foi o Muhammad quem escreveu o Alcorão. O Muhammad simplesmente recebeu o Alcorão. Ele não é autor do Alcorão. O autor do Alcorão é Allah, tabaraka wa ta'ala. Se isso tivesse vindo de um ser humano, esse ser humano, eu duvido que tivesse coragem de aparecer publicamente a desmentir uma crença que era tão assente e tão firme nas pessoas. Para aparecer alguém a desmentir isso, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Porque a pessoa sabe muito bem que vai receber uma série de críticas e abusos e perseguições por ele vir desmentir uma crença que é aceita pelo mundo afora, por tanta gente. Mas é falso. Como muitas outras coisas são falsas neste mundo que as pessoas acreditam. Então, a aluna pediu que eu desse os versículos no Alcorão que falam sobre isso. Esses versículos encontram-se no Surat An-Nisa. O número do versículo não tenho em mente agora, não tenho apontamentos aqui. Mas está no Surat An-Nisa. Inshallah, eu hei de pôr no grupo o número dos versículos para vocês irem lá ver. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Nisa:
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Isto quer dizer o quê? Traduzindo em poucas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala, nesta passagem, se formos a ver os versículos que vêm antes, Allah está a falar dos judeus e os crimes que os judeus cometeram. Allah está a enumerar os crimes que os judeus cometeram. E nessa lista de crimes que a comunidade deles cometeu, Allah subhanahu wa ta'ala lista وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. O dizer deles, digamos, eles afirmam e eles dizem com muita certeza que nós matamos o Messias, Al-Masih. Masih em árabe significa Messias em português. Nós matamos o Messias, Jesus, filho da Maria. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam, Rasul Allah. Nós matamos a ele, o mensageiro de Allah. Ok? Atenção, a palavra mensageiro de Allah aqui é muito importante. Devemos de ver depois porquê. Então, os judeus afirmavam isto. Tinham orgulho disto, de terem morto um mensageiro de Allah. Conforme já mataram outros no passado, conforme Allah nos disse no Corão. Então Allah considera isto um grande crime, uma pessoa ter orgulho de ter feito uma coisa dessas. Mas Allah refuta a eles e rebate. E diz, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mas eles não lhe mataram, nem lhe crucificaram. Contudo, foi-lhes feito parecer assim. Eles foram iludidos a ponto de pensarem que o fizeram. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. E aqueles que duvidam sobre isso não têm certeza de nada. Yani, não têm bases para duvidar o que Allah está a dizer. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Eles não têm nenhum conhecimento, não têm bases, não têm fontes seguras, fontes fidedignas. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. A única coisa, eles estão a supor, estão a seguir suposições, teorias, hipóteses. Ok? إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. E de certeza absoluta que não o mataram. Então aqui Allah deixou claro que o Cristo não morreu. Cristo não morreu. Nem sequer foi à cruz. Nem sequer se deu o caso dele ter sido posto na cruz, mas não ter morrido. Então o que aconteceu com ele? Allah diz no versículo a seguir, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Mas Allah elevou o Cristo para junto dele. Allah subhanahu wa ta'ala elevou o Cristo para junto dele. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. E Allah subhanahu wa ta'ala é Aziz e é Hakim. Allah é poderoso e é prudente. Então, para descortinar tudo isto, pode nos levar umas 5 horas de tempo. Simplesmente eu queria colocar aqui a nossa crença. Ok, como é que isto foi feito? Como é que lhes foi dado a entender que o Cristo foi crucificado? Allah subhanahu wa ta'ala salvou o Cristo. Allah subhanahu wa ta'ala salvou o Cristo quando ficou claro que os judeus tinham se mancomunado, tinham conspirado com os romanos para matarem o mensageiro de Allah, Jesus, filho da Maria. Allah salvou a ele. Quando foram capturar o Cristo, quando foram para lhe capturar, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a aparência do Cristo numa outra pessoa. Allah pode fazer milagres. Então, quando olharam para aquela pessoa, estavam a ver a aparência do Cristo, mas não era ele.
E é aquela pessoa que foi pegada e foi colocada na cruz. É por isso que Allah diz que ele nem sequer foi à cruz, muito menos morrer. E Allah elevou o Cristo para junto dele. Então o Cristo neste momento está junto de Allah. De que forma nós não sabemos. Allah faz as coisas como ele bem sabe. Ele é o sapiente, prudente, dono de tudo. E a nossa crença, conforme o mensageiro da Allah nos informou, e o próprio Coran também indica, o Cristo vai voltar. E nós, na nossa série, estamos nessa fase do retorno do Cristo. Ou estamos a chegar nessa fase do retorno do Cristo. Inshallah, amanhã vamos falar um pouco sobre isso. O Cristo vai voltar. E quando ele voltar, estas pessoas que dizem que ele é Deus ou que ele é filho de Deus vão perceber que afinal eles estavam a acreditar numa coisa errada, numa coisa inventada. E quando nós dizemos que é algo inventado, não é por mal, mas é uma simples verdade que está documentada até. Não estamos a querer ofender a ninguém. Estamos a dizer aquilo que está documentado nos próprios livros deles. Não é coisa que está documentada nos livros dos muçulmanos, não. E a própria Bíblia também dá a entender que o Cristo não morreu na cruz. Mas isso para nós não faz muita diferença, não vamos entrar nisso porque eu não quero entrar muito nos assuntos da Bíblia. A não ser que eu estivesse a falar com um grupo de cristãos, né? Aí sim. Mas no grupo em que nós estamos, alhamdulillah, não é necessário. Nós temos toda a informação que precisamos no Corão. Agora, sobre não usar a fórmula em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Allah Tabaraka wa Ta'ala também foi muito direto, claro e direto em relação a isso. No mesmo Surah An-Nisa, que é o quarto Surah do Corão, o número do versículo não tenho em mente, mas Allah diz, Tabaraka wa Ta'ala, Ya Ahl al-Kitab, La taghlu fi dinikum. ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala deixou o assunto bem claro aqui. Então, traduzindo este versículo, Ya Ahl al-Kitab la taghlu fi dinikum. Ó povo da Escritura, conforme eles são chamados no Corão, o povo da Escritura. La taghlu fi dinikum. Não cometam excessos, não cometam exageros na vossa religião. La taghlu fi dinikum. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. E não digam nada acerca de Allah, exceto a verdade. Yani, os exageros que eles cometiam era atribuir filhos a Allah, ou um filho a Allah. Então Allah diz, não digam nada a respeito de Allah, exceto a verdade. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. O Cristo, o Isa, filho da Maria, era simplesmente um mensageiro de Allah. وكلمته ألقاها إلى مريم. E era a palavra de Allah. O Cristo era a palavra. Ou ele é a palavra. O que isto quer dizer? Quer dizer que quando Allah quis criar o Cristo, ele apenas disse kun. Kun em árabe significa seja. Ou exista, passe a existir. Allah, quando quer criar alguma coisa, ele simplesmente diz kun. Esta palavra, Allah subhanahu wa ta'ala lançou para o ventre da Maria e ela concebeu a criança. Allah simplesmente precisa de ter intenção e dar a ordem. E a coisa passa a existir. Então, kun em árabe significa seja ou exista. É um comando. Está no imperativo, kun. É por isso que Allah diz que ele é a palavra de Allah. Tão simples quanto isso. Não é da forma como os cristãos dizem que o Cristo é a palavra de Allah. Não. Isto é
eles têm um entendimento diferente. Já tive várias conversas amigáveis, bons diálogos com alguns cristãos sobre este assunto. Alhamdulillah. Então, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. E também Allah diz que o Cristo também é um espírito que Allah criou. Um ruh, uma alma. Allah soprou a alma, ou melhor, mandou o anjo Gabriel soprar a alma para dentro do ventre da Maria. Só isso. Quando Allah diz que o Cristo é um espírito que provém dele, é isto que Allah está a dizer. Allah criou a alma dele, criou o espírito dele e mandou o anjo Gabriel soprar o espírito ou a alma do Cristo para dentro do ventre da Maria. وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Allahu Akbar. Então, creiam em Allah e os seus mensageiros. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. É aqui onde entramos na trindade, como os cristãos chamam, a Santa Trindade. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Allah diz diretamente, não digam três. Não digam três. Esta Santa Trindade é uma crença falsa. Vamos descortinar um pouco daqui a pouco. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ. Era muito melhor para vocês que vocês parassem com isso. إِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Allah é um Deus único. Ele é um único. إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Subhanahu an yakuna lahu walad. Ele está muito acima de ter um filho. O ato da reprodução é um ato humano e animal. Pertence ao mundo animal e dos humanos. Não é algo que um Deus faz. Quando Deus quer criar alguém, ele não tem que se reproduzir. Allah cria. Allah é dono, é criador. Ele simplesmente tem a intenção que aquela coisa passe a existir e aquela coisa passe a existir. Tão simples quanto isso. Nós devemos de ver um pouco mais acerca disto, inshallah. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakila. Allah é dono de tudo que está nos céus e na terra. E Ele, sozinho, tem poder de controlar tudo isso. Wa kafa billahi wakila. Ele é o wakil dos céus e da terra. Ele é o encarregado, posso assim dizer. Ele é quem controla e toma conta dos céus e da terra. Então, ele faz o que ele quer, porque ele é dono absoluto, soberano. E ele não tem filhos. É por isso que eu, no grupo daquela vez, perguntei: Allah é uma pessoa? E todos vocês responderam que não. É uma pergunta que eu faço até aos meus filhos. Dos meus filhos, até já com 6, 7 anos, já sabiam isso. Allah não é uma pessoa. E normalmente, quando um ser tem um filho, o filho sai do mesmo, com a mesma natureza que os seus progenitores. Então, se Allah não é um ser humano, Allah não é uma pessoa, como é que o filho dele saiu pessoa? Isso é como dizer que uma girafa teve um filho e o filho nasceu um peixe. Um cavalo teve um filho e o filho nasceu um cão. Esse tipo de exemplos não se atribuem a Allah. Não há nenhum exemplo que seja suficientemente bom para se comparar a Allah. Allah está acima de qualquer exemplo. Mas simplesmente foi uma forma que eu encontrei de explicar a crianças, não é? Crianças pequenas, conforme eu disse, de 7 anos, 8 anos. Que não é possível. Não é possível. Allah é Allah. Se ele tivesse um filho, o filho dele também seria um Allah. Seria um Ilah, seria Allah também. Não é possível um ser que tem uma determinada natureza, quando tem um filho, o filho sai com uma outra natureza. Isto é um argumento muito primário, eu sei.
mas estou a dar-vos a conhecer o argumento que eu usei para ensinar esta matéria aos meus filhos, ok? É só isso.